O Dia Colorado em Medellín, na Colômbia, teve definições importantes para a partida decisiva contra a equipe do Nacional nesta quinta-feira à noite no Atanásio Girardot. A entrevista coletiva do diretor técnico D'Alessandro deu o tom da concentração colorada para este jogo decisivo, que na visão do dirigente é a partida do ano. D'Alessandro também falou sobre a situação de Alan Patrick, o momento de oscilações do Internacional e concordou com algumas críticas da imprensa, apesar de admitir que existe um incômodo por uma tentativa de se implantar uma crise. À tarde, o Inter trabalhou com os portões fechados e definiu o time titular que enfrenta o Atlético Nacional pela Libertadores. Roger Machado faz mistério em relação ao meio-campo. E 3 jogadores estão brigando por esta vaga na equipe titular. A gente fala também sobre a vitória do Nacional do Uruguai contra o Bahia, que mudou tudo no grupo da Libertadores e pode colocar o Internacional com uma vitória na liderança da chave já na próxima rodada. O evento no Beira-Rio, que oficializou o Estádio Colorado como sede do Mundial Feminino em 2027, fazendo do Inter um clube único no futebol brasileiro. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 7 de maio de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. A gente começa falando sobre o Dia Colorado em Medellín. A delegação já havia chegado na terça-feira, passou o dia na Colômbia nesta quarta e os trabalhos colorados, eles iniciaram com uma entrevista coletiva do diretor técnico D'Alessandro, que falou sobre vários assuntos envolvendo a preparação colorada para esta partida e o momento do Internacional nesta temporada. D'Alessandro, por exemplo, falou sobre Alan Patrick, que esteve com um ar de dúvida durante a semana, mas D'Alessandro desmentiu uma informação de que ele teria passado por exames que teria apontado uma lesão. D'Alessandro disse que Alan Patrick teve apenas uma preservação no intervalo da partida contra o Corinthians e está apto para entrar em campo contra o Nacional de Medellín. O Alan Patrick será uma peça importante para o técnico Roger Machado. Ele foi perguntado sobre o momento do Nacional de Medellín, que, através de declarações dos seus jogadores, chegou a dizer que este era o jogo do ano para o Nacional de Medellín. E o D'Alessandro rebateu, dizendo que para o Inter também é o jogo do ano, porque uma vitória pode encaminhar uma classificação na Libertadores e uma derrota pode inviabilizar uma classificação para a próxima fase na Libertadores. Então o Inter também encara, de acordo com o D'Alessandro, esta partida como o jogo do ano. O D'Alessandro fez uma análise bastante ampla sobre o momento e ambiente do Internacional. Ele contestou algumas opiniões da imprensa em um momento onde ele fala que, por mais que algumas pessoas tentem implantar, não existe crise porque há uma convicção interna no trabalho que está sendo feito. E ao ser questionado mais a fundo sobre isso, e foi o Lucas Dias quem apertou o D'Alessandro dizendo, tá, mas o que vocês não estão concordando? Quais são as críticas que vocês discordam? O D'Alessandro fez uma análise um pouco mais complexa em relação ao momento do Internacional. E disse que muitas dessas críticas que ele ouve, o Inter também concorda internamente. Concorda que existe um momento de oscilação, mas que na visão do D'Alessandro não é por um mau desempenho, é muito mais por momentos pontuais de desatenção e desconcentração. D'Alessandro também contestou a maneira com que se individualiza as culpas nos momentos em que os resultados não vêm, mas ele admitiu, olha, de fato é um momento de oscilar, de fato tudo que vocês falam, nós enxergamos aqui dentro também, muitas das coisas nós concordamos, que o Inter está oscilando, que o Inter precisa de algumas correções, que o Inter precisa corrigir algumas questões pontuais e que o Roger está trabalhando nisso, mas o D'Alessandro deu este tom de que existe também este alerta interno de que existe uma oscilação, que na visão do D'Alessandro é comum, porque todos os times do futebol brasileiro oscilam, mas ele entendeu que existe esse momento de oscilação atualmente no Internacional, tá? Avançando na pauta, eu gravei na tarde dessa quarta-feira
um vídeo falando sobre Gustavo Prado, que é um jogador que tem ganhado moral com a comissão técnica e com o treinador Roger Machado. Ele briga, inclusive, por posição no time do Internacional. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas o vídeo está aqui, eu gravei na tarde dessa quarta aqui no canal. Mas à tarde, o Inter realizou um treinamento com os portões fechados. E nesse treinamento, o Roger definiu o time que enfrenta o Atlético Nacional de Medellín. Vai fazer mistério, mas a dúvida ela é em duas posições. Do meio-campo. Fernando joga. Ao lado dele joga ou Bruno Henrique ou Thiago Maia. Mas existe a possibilidade de jogar os dois. Ou Bruno Henrique ou Thiago Maia ou os dois. E aí na ponta direita pode jogar Bruno Tabata, ou Gustavo Prado, ou Bruno Henrique. São as possibilidades de escalação do Internacional para encarar a equipe do Atlético Nacional de Medellín nesta quinta-feira. Opções importantes para o técnico Roger Machado, que faz estes mistérios, mas ele já definiu no treinamento com os portões fechados a equipe titular e ao longo do dia, mais possivelmente perto do jogo, a gente vai descobrir. Dito isso, tem um elemento fundamental e a principal notícia do dia do Noticiário Colorado nesta quarta-feira, tá? O Nacional do Uruguai aprontou e venceu o Bahia lá na Fonte Nova pelo placar de 3-1. Isto faz com que o Nacional volte para a briga do grupo na Copa Libertadores da América. O Bahia ainda é o líder com 7 pontos. O Inter tem 5, o Nacional do Uruguai tem 4 e o Atlético Nacional tem 3. A situação é a seguinte: se o Inter empatar, pode garantir a classificação na próxima fase se vencer o Nacional do Uruguai na rodada subsequente. Se o Inter perder, o Inter cai da fase da zona de classificação, vai para a terceira colocação e o Atlético Nacional pula para a segunda posição. Se o Inter ganhar, o Inter assume a liderança do grupo F e fica a um empate, basicamente, de se garantir na próxima fase da Libertadores da América, a depender de saldo, tem a situação ainda do Nacional do Uruguai. Mas o Inter teve um resultado muito positivo para suas pretensões matemáticas, com uma vitória que era inesperada do Nacional do Uruguai contra a equipe do Bahia, e isso dá um elemento extra para o jogo contra o Nacional de Medellín. Se o Inter vencer, é líder do grupo F da Libertadores da América. Por último, aconteceu no estádio Beira-Rio uma cerimônia de oficialização do estádio Beira-Rio como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. Estiveram presentes o governador Eduardo Leite, o prefeito Sebastião Melo, o próprio presidente Alessandro Barcelos, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Ockmann, oficializando isso. O Inter, e já se sabia isso, o Beira-Rio será uma sede da Copa do Mundo de 2027. E existem algumas questões em relação a isso que ainda são pleiteadas. A primeira delas, o Inter quer mais jogos e está na briga, no lobby, para ter o máximo de jogos possível do Mundial Feminino, tá? E, além disso, o Inter se consolida como o único time do futebol brasileiro a sediar 3 Copas do Mundo. O Estádio dos Eucaliptos sediou a Copa de 1950. O Estádio Beira-Rio sediou a Copa de 2014 e vai sediar agora a Copa do Mundo Feminina em 2027. Baita jogada do Internacional, muito importante essa notícia, e a gente vai ter uma movimentação, obviamente, espetacular na Copa do Mundo Feminina em 2027. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? KTO.bet.br, a rainha deste espaço, a nossa casa de apostas. Jogue com responsabilidade. Vamos apostar em Internacional e Atlético Nacional, Nacional e Inter. Odd do Atlético de Medellín, 2,32, empate 3,13, Inter tá pagando 3,15. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!